estudantes da educação de jovens e adultos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Nilza, estou aqui hoje para mais uma aula de matemática. Nós falamos sobre a unidade de medida padrão, que é o metro, e conversamos um pouco sobre o centímetro, que é um dos submúltiplos do metro. Hoje nós vamos continuar conversando a respeito de medidas de comprimento. Vou dar um tempo para que vocês providenciem o material de matemática, para que a gente possa estar iniciando a nossa aula. Prontinho, pessoal? Vamos lá? Muito bem. Continuando nesse pensamento a respeito da unidade de medida padrão, que é o metro, ela está muito relacionada a algumas medidas que são padronizadas em nossa sociedade e que, se pensarmos um pouquinho, ela dificulta um pouco o acesso ou a locomoção de algumas pessoas. Vamos ver isso? Algumas medidas de objetos são padronizadas, como, por exemplo, a largura e a altura das portas. A padronização dessas medidas pode representar um obstáculo para pessoas que utilizam cadeira de rodas. Isso é só um exemplo, né? Mas outras pessoas com diversas dificuldades de locomoção também acabam sendo prejudicadas em relação a essas medidas que são padrões, que são comuns serem mantidas em relação à largura das portas e à altura das portas. Para vocês terem uma ideia, observem que trouxe uma informação bem importante quando pensamos nas pessoas que necessitam da cadeira de rodas para estar se locomovendo. Bom, uma pessoa que necessita da cadeira de rodas, ela precisa de algumas medidas que favorecem essa sua circulação nos determinados ambientes. Por exemplo, a altura de um vaso sanitário precisa ser de 46 centímetros. Já a altura da barra lateral dentro de um banheiro precisa ser de 75 centímetros. A largura das portas, de 80 centímetros. A largura dos corredores, de 90 centímetros. E a altura das mesas, de 73 centímetros. E aí pergunto a você, estudante, você sabe
Qual é a medida padrão da largura de uma porta? Normalmente, as portas têm uma largura padrão de 60 centímetros. Uma pessoa que necessita de uma cadeira de rodas para ela se locomover, a largura dessa porta precisa ser de 80 centímetros. Isso dificulta o acesso de algumas pessoas. Você sabe me dizer se na sua localidade, onde você mora, em seu bairro, os estabelecimentos, bancos, as escolas, as instituições públicas que tem na sua região, elas já estão adaptadas? Os corredores, para que as pessoas possam transitar, já estão todas adaptadas para atender às necessidades dessas pessoas? É uma questão importante que nós precisamos estar atentos e estar auxiliando as pessoas que necessitam desses auxílios para se locomoverem a estarem reivindicando os seus direitos. Mas vamos pensar nessas instalações adaptadas e relacionar ela com a medida de comprimento. Vamos lá? Pensando nessas referências para as adaptações de instalações, que vai facilitar a locomoção das pessoas que se movimentam com o auxílio da cadeira de rodas, nós vamos olhar novamente um pouquinho para a tabela de conversões. Então, eu trouxe aqui, novamente, o metro, que é a nossa unidade de medida padrão, e os submúltiplos do metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. E as medidas apresentadas na tela, referente à altura do vaso sanitário, a altura da barra lateral, a largura da porta, dos corredores e a altura das mesas, eu já representei elas aqui na tabela de conversão. Observem que a altura do vaso sanitário, na tela, aparece 0,46 metros. Ela está representada aqui. Mas, quando nós fazemos a leitura, nós não lemos 0,46 metros. Por quê? Porque na coluna do metro, eu não chego a ter 1 metro como quantidade do comprimento. Eu tenho apenas a parte do submúltiplos do metro. Então, eu tenho 46. E este 46, ele é centímetro. Então, embora eu represente 0,46 metros, quando eu faço a leitura, eu vou ler 46 centímetros, tá? Mas, se eu pretendo representar não em metros, mas sim em centímetros, eu só preciso retirar essa vírgula aqui, porque eu estou convertendo esta medida em centímetros. E se eu fosse representar com a vírgula, eu representaria aqui na coluna do centímetro. Mas, como eu não tenho nenhum outro algoritmo aqui, então não tenho a necessidade. Eu retiro a vírgula, este zero, ele perde-se a importância, o seu valor, e leio apenas 46 centímetros. Então, quando eu falo em altura do vaso sanitário, eu posso estar representando, escrevendo na frente apenas 46 centímetros. E se vou me referir com centímetro, a sigla, né, que representa a palavra do centímetro é o cm. Então, eu vou pedir para que você, estudante, para começarmos a nossa aula a respeito de medidas de comprimento e pensando nessas referências de adaptações, que vocês comecem escrevendo lá em seu caderno essas referências, como ela está apresentada na tela, mas que na última coluna você represente estas medidas apenas em centímetro. Vou dar um tempinho para que você faça isso em seu caderno.
Vamos conferir, pessoal, então? Muito bem. Observem que, quando representamos apenas em centímetros, considerando que nós não temos nenhuma medida além de 1 metro, na verdade, nós estamos apenas retirando o zero e a vírgula, né? E a unidade de medida de metro nós estamos substituindo para centímetros. A leitura nós fazemos da mesma forma, mas a escrita ela aparece diferente, não é mesmo? Então, nós temos ali 46 centímetros, 75 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros e 73 centímetros. É importante que vocês, sempre que observam uma unidade de medida, né, o comprimento de algum objeto ou uma distância, você possa fazer essa leitura tanto em metro, quanto, se ela for inferior a 1 metro, que você possa estar convertendo ela e identificando ela no centímetro, que é um dos submúltiplos do metro muito utilizado. Ok? Vamos continuar? Normalmente, uma porta de banheiro, como eu já havia comentado com vocês, mede 60 centímetros de largura. Considerando as necessidades de uma pessoa que se locomove com a cadeira de rodas, quantos centímetros faltam na largura da porta do banheiro? Uma pessoa que se locomove com a cadeira de rodas, ela precisa que a largura da porta de um banheiro seja de 80 centímetros. Considerando que a unidade de medida padronizada pela nossa sociedade oferece a largura dessa porta de 60 centímetros, é preciso que ela seja maior em quantos centímetros? Faça aí em seu caderno, realize o cálculo se você sentir necessidade, ou se mentalmente você já sabe essa resposta, pode fazer a resposta em seu caderno, ok?
Vamos lá, pessoal? Quantos centímetros faltam na largura da porta do banheiro para que as pessoas que necessitam da cadeira de rodas possam se locomover? Observem que a pergunta está em centímetros. A informação da largura da porta também está em centímetros. Mas aqui a informação ainda está em metros. Então, é claro que para você resolver esse cálculo, ou até mesmo esse pensamento matemático, você fez essa conversão em centímetros. Tá? Bom, está aqui a informação da largura de uma porta para uma pessoa que necessita da cadeira de rodas para se locomover, e você teria que realizar, em relação aos 60 centímetros, quanto falta para chegar até os 80 centímetros. Se você fez um cálculo em seu caderno, que tipo de operação você precisou realizar? Uma subtração? Vamos lá? Para os alunos que precisaram armar essa operação no caderno, vou resolver junto com vocês e a gente faz a conferência junto, ok? Muito bem. Primeiramente, numa subtração, nós representamos a medida maior, então, representamos o 80 e colocamos na linha de baixo o 60. E aí, nós vamos indicar a coluna da unidade e a coluna da dezena. Nós temos na coluna da dezena o 8 e o 6 e na coluna da unidade apenas o 0. Uma subtração, estamos representando com o sinal que indica a subtração, e aí vamos resolver. Então, 0 menos 0 é 0. 8 dezenas menos 6 dezenas são 2 dezenas. Então, para se adaptar à largura de uma porta, para que todas as pessoas tenham acesso a ela, seja uma pessoa que vai transitar sem nenhum apoio ou para uma pessoa que necessita da cadeira de rodas, o ideal seria que todas as portas mantivessem a largura de 80 centímetros. E para isso, precisa-se fazer uma adaptação nessa abertura da porta e acrescentar nessa largura mais 20 centímetros. Muito bem? Espero que, se você fez essa operação lá em seu caderno, esteja correto. Vamos continuar pensando a respeito de medidas de comprimento. O preço de 1 metro de tricoline é de R$ 14,90. Qual é o preço de 300 centímetros? Observem que o preço do tricoline, esse comprimento está dado em metro. E a pergunta ali na letra A, na letra B e na letra C está em centímetros. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é converter o centímetro em metro. E para isso, a gente usa mais um pouquinho da tabela de conversão. Olhem só, 300 centímetros, vamos representar aqui, ó, 300 centímetros. Está aqui na coluna do centímetros. Se vou converter esses centímetros em metros, então vou colocar a vírgula aqui na minha coluna do metro. 300 centímetros corresponde a 3 metros. 400 centímetros. 400 centímetros. Se vou convertê-lo em metro, vou representar com a vírgula aqui na coluna do metro. Então, eu tenho 4 metros. A mesma situação é para o 500 centímetros. 500 centímetros,
500 centímetros, convertendo em metro, eu tenho 5 metros. Então, se eu tenho 300 centímetros, eu tenho 3 metros. Se eu tenho 400 centímetros, eu tenho 4 metros. Se tenho 500 centímetros, eu tenho 5 metros. Muito bem? Se 1 metro de tricoline custa R$ 14,90, quanto irá custar 3 metros, 4 metros e 5 metros? Imagino que para encontrar esse resultado, você vai sentir a necessidade de estar resolvendo, agrupando, organizando alguma operação ali em seu caderno. Vou dar um tempo para que você realize e depois nós fazemos a conferência juntos. Lá, pessoal, vamos fazer essa conferência? Na letra A, precisamos calcular quanto irá se pagar com 3 metros de tricoline.
Cada 1 metro custa R$ 14,90. Como é que você fez aí em seu caderno? Resolveu uma operação de adição, onde você repetiu 3 vezes esse R$ 14,90 e somou tudo junto? Ou você somou 1 metro mais 1 metro, R$ 14,90 mais R$ 14,90, quando encontrou o resultado, somou mais R$ 14,90? Ou você fez uma terceira operação, aonde você pegou o preço de 1 metro de tricoline, R$ 14,90, e multiplicou por 3? De qualquer um desses 3 caminhos que você tenha realizado, é para se chegar ao mesmo resultado. Vamos lá? Identifiquei os 3 metros do tricoline, o preço. Então, 1 metro, R$ 14,90, mais 1 metro, mais R$ 14,90, mais 1 metro, R$ 14,90. Vamos verificar se chegaremos ao mesmo resultado que já apresenta aí em seu caderno. Vamos adicionar. 0 mais 0 mais 0 é 0. Agora eu tenho 9 mais 9 mais 9. Observem que 9 mais 9 mais 9 é o mesmo que 3 vezes o 9. A adição é a mesma coisa. A adição das 3 vezes que aparece o 9 é o mesmo que eu representar apenas essa multiplicação, 3 vezes o 9. Mas precisamos descobrir quanto dá 3 vezes o 9. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9. Então, vamos continuar essa conta. Já temos 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Observem que eu já tenho 2 vezes esse 9. Cada coluna de nuvenzinhas tem 9. Então, eu tenho 9 mais 9. E 2 vezes 9, já temos um total ali de 18. Mas nós precisamos de 3. Então, vamos somar mais 9. Paramos no 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então, 3 vezes o 9, ou 9 mais 9 mais 9, é igual a 27. Olha como é fácil a gente pensar na tabuada. É só nós entendermos como é que nós representamos, como é que ela se compõe. Nós temos aqui a composição da tabuada do 3 vezes o 9. 9 mais 9 mais 9. Mas vamos voltar para a nossa operação. 9 mais 9 mais 9 dá 27. Vamos colocar ali na coluna do 9 apenas o 7. O 2, ele vai para a coluna que ainda será somada, que é onde nós temos o 4. Agora, nós temos mais uma situação que podemos pensar na multiplicação. Pois, nós temos 4 mais 4 mais 4. Olha aí, mais uma partezinha da tabuada do 3. Mas agora, somando 4. Então, 4 mais 4 mais 4. Nós temos 3 vezes o algoritmo 4. Então, nós temos aqui o 3 vezes o 4. Vamos fazer essa conta com 4 agora?
1, 2, 3, 4. Apenas uma coluna de 4. Vamos somar mais 4. Então, já temos 4, continuamos nesse nosso cálculo. 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui duas colunas do 4. Nós temos 2 vezes o 4, que dá 8. Mas nós estamos calculando 3 vezes o 4. Então, falta mais uma coluna. Temos um total de 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Isto quer dizer que 3 vezes o 4 é igual a 12. Mas aí nós temos mais o 2, que está lá em cima do primeiro 4. Então, 12 mais 2, 14. E, novamente, eu vou representar nessa coluna apenas o último algoritmo. Este 1 do 14, ele vai para a coluna que ainda será somada. E temos agora mais uma situação da tabuada do 3, que é 1 mais 1 mais 1. Sei que você, estudante, já sabe isso, mas estamos aproveitando para interpretar como organizamos, como compomos a tabuada. Vejam, aparece 3 vezes o 1. Então, 3 vezes o 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9, 27. Se toda vez que vocês sentirem a necessidade de estar representando essa tabuada, vocês utilizarem esse método de organização no seu caderno, em algumas semanas você já tem ela memorizada aqui e depois não precisa mais estar agrupando de 3 em 3, de 4 em 4, porque com o passar dos dias que você vai utilizando, você memoriza esse resultado. Mas vamos voltar para o nosso cálculo. 1 mais 1 mais 1, ou seja, o 3 vezes 1 já sabemos que é 3. Mais 1, 4. E aí vamos repetir a vírgula. Bom, então, se 1 metro de tricoline custa R$ 14,90, 3 metros de tricoline custam R$ 44,70. Façam a conferência aí no seu caderno para verificar se está tudo certinho. Um tempinho para você.
Vamos conferir agora a letra B? Mas vamos usar esse resultado da letra A. 3 metros de tricoline custam R$ 44,70. Na letra B, ele pede para calcular 4 metros de tricoline. Bom, vamos pegar o resultado da letra A, que corresponde a 3 metros de tricoline, e vamos juntar, agregar a mais 1 metro de tricoline. Se vamos agregar, juntar, agrupar, nós vamos somar. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. 7 mais 9 é 16. Observe que vou colocar apenas o último algoritmo. O 1, ele fará parte da coluna que ainda será somada. 4 mais 4 é 8. 8 mais 1, 9. E 4 mais 1, 5. E vamos repetir a vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Então, 4 metros de tricoline custam R$ 59,60. Ficou certinho aí em seu caderno? Um tempinho para que você faça essa conferência. Conferindo agora a letra C. E, claro, iremos usar o resultado da letra B. 4 metros custam R$ 59,60. Se queremos saber o preço de 5 metros, vamos pegar o resultado que já encontramos e somamos mais 1 metro de tricoline. Então, novamente, uma adição. 0 mais 0 é 0. 6 mais 9 é 15. Vamos representar apenas o último algoritmo e o 1 vai para a coluna ainda a ser somada. 1 mais 9 é 10. 10 mais 4, 14. Novamente, representamos o último algoritmo e o 1 vai para a coluna ainda a ser somada. 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. E aí, vamos representar a vírgula. Então, 5 metros de tricoline custam R$ 74,50.
Espero que aí em seu caderno esteja tudo correto, que você tenha facilidade para trabalhar esse pensamento matemático. E terminamos aqui mais uma aula de matemática. Continue se cuidando, pois é melhor prevenir do que remediar.